Fala galera, boa noite a todos, boa noite, bom dia, não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo aí. Tinha prometido para vocês que eu ia gravar um curso para iniciante e tive uma ideia melhor aqui. É, Minha irmã Bruna tá junto com a gente aí hoje. Vou estar fazendo uma sequência de vídeos. Ela nunca operou, nunca cadastrou a conta hoje na Cotex, entendeu? Então, tipo, a gente vai iniciar bem do zero. Vamos passar todos os padrões que a gente opera, todos os filtros, todos os gatilhos. E isso daí pode render aí uma série aí, não sei, de repente 10 vídeos, 15 vídeos. Enquanto vocês estiverem curtindo aí, vocês estiverem aprovando o conteúdo, a gente vai postando. Beleza? Nós estamos no gráfico da Cotex aqui. Eu passei para ela a Cotex porque é o que eu opero hoje em dia, né? Então, como eu não tenho operado muito aqui, eu preferi iniciar ela já na Cortex para ela já se adaptar no que eu acho que é a melhor corretora hoje em dia. Beleza? Mais uma vez, Bruna Tavares, minha irmã, vai estar com a gente aí dando essa honra. Então, o intuito é que ela faça as perguntas que vocês fariam. Então, o intuito é ficar bem completa essa aula, beleza, pessoal? Então, vamos começar lá, bem do básico. Vamos lá. E que Cotex, o que a gente opera aqui é opções binárias. Então, por que opções binárias? Geralmente, você vai ver que você sempre opera aqui pares de moeda. Então, binários, dois. Então, você opera dois pares de moeda. AUD USD, você opera a moeda da Austrália e dos Estados Unidos, que é o dólar, e assim por diante. O USD, Euro USD, você opera o euro e o dólar. Você opera sempre a relação entre duas moedas. Nesse caso aqui. Nesse momento, o gráfico está em OTC, tem essa sigla aqui. O que significa OTC? OTC é um gráfico que é gerado pela própria corretora. Então, tem gente que gosta de operar OTC e tem gente que não gosta. Então, vai muito do pessoal, dos seus filtros e como se você se sente bem operando ou não. Normalmente, o mercado aberto, em horário que o mercado está aberto normal, ele é espelhado do Forex, que é o mercado mundial do mercado financeiro mundial, que é um dos maiores mercados que tem. Então, é um mercado que o pessoal gosta mais de operar porque é mais difícil de ser manipulado. Entendeu? Então, tipo, muita gente só gosta de operar em mercado aberto com medo de manipulação, mas eu particularmente eu não sinto essa dificuldade. Eu opero em OTC, eu opero em mercado aberto, eu opero em qualquer coisa. Então, só para você saber, se você abriu a corretora, clicou lá em cima lá, vai escolher um par para operar, se ele está em OTC e você opera OTC, não muda nada para você. Outro fato para você olhar, o percentual que ele está te pagando, a gente chama de payout. Nesse momento aqui, a maioria aqui de cima está pagando 88%, tem uns pagando 80%, uns 77%. Eu costumo operar de 80 para cima. O que é isso? O payout. Se você botar R$ 100 numa ordem, ela vai te devolver 188. Os R$ 100 que você investiu mais R$ 88 de lucro. Então, esse payout ele determina o seu valor de ganho. Então, se chegar no momento do gráfico, você abrir aqui e tiver 50%, o gráfico não está pagando bem, então no momento não está valendo a pena operar. Então, eu recomendo sempre operar com payout acima de 80% para poder valer a pena e a matemática fechar. Beleza? O conteúdo da aula de hoje, pessoal, vai ser bem esse conteúdo inicial mesmo. Vai ter gente aí que vai achar que é um conteúdo mais repetitivo, mas a ideia é você mandar esse vídeo para uma pessoa que não conhece nada do mercado ter uma aula inicial e entender do que a gente está falando. Beleza? Então vamos lá. Nós chamamos essas barrinhas aqui de candles. Então, nós temos os candles, ele pode ser verde ou vermelho. Por quê? O verde indica o movimento de alta do mercado e o vermelho indica o movimento de baixa do mercado. Como é que a gente identifica isso? Se ele vamos lá. Todo candle ele tem abertura, ele tem fechamento, ele tem mínima e ele tem máxima. Vamos lá. Ó. Falando desse candle azul aqui, desse candle verde aqui, ó. A abertura dele é nessa linha que eu tracei aqui agora, ó. Essa linha vermelha.
Deixa eu só afinar um pouco essa linha aqui, porque senão vai... Ó. A abertura dele na linha vermelha de baixo. E o fechamento dele é na linha vermelha de cima. Dá para entender o porquê que a abertura e fechamento é nas duas linhas? Sim? Por quê? Caso alguém não tenha entendido, então eu vou explicar melhor. Se ele é verde, ele indicou o movimento de alta. Então, o corpo dele inicia no início do movimento. Se ele teve o movimento de alta, que ele é verde, então ele terminou na parte de cima. Já o candle vermelho é o contrário. A abertura do candle é na parte de cima. Esse candle aqui. A abertura dele é na parte de cima e o fechamento do candle vermelho é na parte de baixo. Outra informação que o candle traz pra gente é a mínima e a máxima. O que isso quer dizer? Essa pontinha desse pavio aqui e a pontinha desse pavio de baixo, essa linha fininha aqui a gente chama de pavio de vela. Então, essa vela, ela abriu nesse ponto, ela fechou nesse ponto e ela, durante 1 minuto que essa vela dura, ela chegou até esse ponto e ela teve naquele ponto lá embaixo também. Então, a gente diz abertura, fechamento, ponto mínimo que o preço tocou e o ponto máximo que o preço tocou. Então, isso tudo é a variação no meio da vela. Vai ter candles que não vai ter pavio de vela. Por exemplo, esse candle aqui, ele não tem pavio de vela nem em cima nem embaixo. A abertura dele e o fechamento dele é o ponto mínimo e máximo dele. Então ele não tem pavio de vela. Pode acontecer normal. Então, sobre tempo gráfico, eu costumo operar em 1 minuto. O que isso quer dizer? Tem pessoas que gostam de operar em 5 minutos. Então, sobre configuração de gráfico, geralmente a Cotex ela já vem meio que pré-configurada, em candles assim. Então você não precisa mexer em muita coisa. Mas por acaso, se alguém quiser alterar o tempo, vem no 1 minuto aqui, ó, e bota 5 minutos, um exemplo. Então cada candlezinho desse daqui, ele vai ter uma duração de 5 minutos. Certo? Então, eu costumo operar 1 minuto. Eu não tenho costume de operar 5 minutos. Então, sempre no 1 minuto aqui. Falar sobre pegar uma ordem. Aqui em cima tem o valor que você vai dar na ordem e tem o tempo de expiração da sua ordem. Então, o tempo de expiração, eu sempre ensino 1 minuto e o valor você que vai definir de acordo com o seu gerenciamento. Então, a gente vai chegar mais para frente na etapa de valor. Beleza? Dá para você enxergar aí, vou tirar a câmera da frente aqui, você tá vendo minha tela aí, não tá? Tá vendo que tem um reloginho aqui embaixo de onde tá escrito Audicad, com a bolinha verde na frente? Então, toda vez que vira 1 minuto, nasce uma vela nova de 1 minuto. Beleza? Então, ó, virou 1 minuto agora. Nasceu uma vela nova de 1 minuto. Todas as nossas expirações, elas são para o fim da vela de 1 minuto. Ou seja, para eu pegar uma operação e ela se encerrar nessa vela que abriu tem 17, 18 segundos, eu tenho os primeiros 30 segundos da vela para fazer a minha análise. O que isso quer dizer? Ó? 26, 27, eu estou na conta de treinamento, peguei uma entrada aleatória. Eu peguei nos primeiros 30 segundos da vela. O que isso quer dizer? Que ela vai se encerrar em 23 segundos, em 22. Ela vai se encerrar no final dessa vela aqui. Não necessariamente ela vai durar 1 minuto corrido. Entendeu? Então, tipo, eu peguei essa vela aqui, essa entrada aqui. Ela tava com 27 segundos de candle, ou seja, eu peguei dentro dos primeiros 30 segundos. É esse tempo que você tem para sua tomada de decisão. Entendeu? Então, ó, nesse caso aqui, ó, minha operação ela durou 33 segundos. Ela não durou 1 minuto. Eu tenho a opção de pegar 1 minuto direto? Tenho. Você vai ter que fazer o quê? Assim que pegar de abertura, você pega a entrada. Aí ela vai durar um candle de 1 minuto completo. Entendeu? Mas basicamente, você tem os primeiros 30 segundos para sua tomada de decisão.
A gente vai falar ao longo do curso aí, a gente vai falar gatilhos de entrada, padrões de vela e tudo que a gente vai ensinar. Então, isso tudo, você vai ter uma tomada de decisão. E essa sua tomada de decisão, ela tem que ser nos primeiros 30 segundos da vela. Se passar dos primeiros 30 segundos, paciência, analisa uma outra entrada, e aí vai ser a entrada que tem que ter dentro dos primeiros 30 segundos de candle. Até aí tá tranquilo, né? O conteúdo bem inicial, só para poder tirar as dúvidas do pessoal aí. A gente falou sobre os tempos gráficos, falamos sobre o valor da entrada aqui, o tempo, como que pega a entrada. Até aí tá de boa. Sobre operacional, como é que funciona? Ao longo dessas aulas que a gente vai ter, você vai formar o seu operacional. Então, tudo que a gente passar aqui, tudo que eu passar aqui, você anota, pega um caderno, anota, e o intuito é que ao longo de 5 a 10 vídeos mais ou menos aí, você entenda o que você está fazendo e você tenha o operacional formado. Esse operacional pode ou não ser parecido com o meu. Você pode tipo entender o mercado e ter uma visão e ter um conforto em operar de uma maneira diferente que eu. E não quer dizer que está errado. Entendeu? Então, tipo, você tem liberdade de operar da maneira que você gosta. Isso daí eu tô te levando a um caminho que você vai conhecer o mercado. Você vai entender como é que funciona, por que ele se movimenta. E ao longo desse período você vai formando o seu operacional. Então isso é importante. Ao longo do tempo você vai ver que eu vou bater bastante nessa tecla. Formar o operacional, definir o operacional. Entendeu? Então, vamos lá. A gente vai começar essa etapa de definir o operacional com o que eu considero um dos conceitos mais importantes, que é a zona de simetria. Para quem está assistindo aí que não conhece, zona de simetria que eu falo são, para mim, os antigos suportes e resistência. Por que eu falo antigo? Porque eu não gosto de utilizar o conceito de apenas uma linha. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Se eu tivesse que marcar um suporte ou uma resistência, eu pegaria primeiramente os topos e fundos isolados. Então vamos botar aqui, ó. Peguei um topo aqui que está isolado no gráfico, peguei um fundo aqui que está isolado no gráfico. Até aí nessa região aqui ele está lateralizado aqui dentro de um canal. Até aí ok. Como eu não gosto de trabalhar com uma linha fixa, eu gosto de trabalhar o quê? Um conceito de zona. Então, eu ajustaria a minha zona para 3 linhas, mais ou menos assim. Por que eu tracei essas linhas e qual foi as referências que eu usei para poder traçar? Eu tenho aqui, ó, um topo e outro topo logo acima. Então eu tracei uma linha no corpo desse topo e a outra linha no corpo do corpo desse topo inferior aqui. E a última linha, eu utilizei a última referência que o preço tocou, que foi a ponta desse pavio aqui. Foi aonde o ponto máximo que o preço trocou dentro dessa zona. Então, dentro dessas 3 linhas aqui, eu tenho uma zona de simetria. Ou seja, uma zona de suporte e resistência, como vocês quiserem chamar. Mas o conceito e a diferença é que em vez de eu traçar uma linha de suporte e resistência, eu traço uma zona. Fica uma informação mais completa do que pode acontecer no gráfico. Entendeu? Então, como você identifica as zonas e sabe que ela é uma zona boa ou ruim para se traçar? Vamos lá. A zona, primeiro de tudo, se ela vier no meio do gráfico, você pode se atrapalhar um pouco. Porque se você simplesmente pegar uma linha e traçar, vamos botar um exemplo aqui, ó. Tá vendo que aqui formou um fundinho? Ele não tá tão isolado. Mas aqui eu tenho 3 candles que respeitou uma região, eu tenho um pavio aqui que respeitou também, eu tenho outrozinho aqui que também respeitou. Então, tipo, muita gente poderia falar assim, pô, então eu posso traçar essa zona aí? Eu não recomendo. Por quê? Que ao mesmo tempo que tem um pavio respeitando, tem uma vela rompendo para baixo e outra vela rompendo para cima. Ele não indicou resistência naquela região ali. Ele não indicou briga naquele local. Entendeu? Então, uma boa zona de simetria, ela tem poucos pontos de vela rompendo para cima e para baixo. Ela tem pouco disso. Ela tem mais zona de briga. E geralmente você encontra isso nos pontos mais extremos. Então você vê que esse fundo que eu tracei aqui, ó, quando eu traçar a minha zona, ó, minha zona vai estar aqui.
na ponta do pavio verde. E nessa sequência de pavis aqui atrás aqui. Então aqui eu tenho uma zona bem bacana. Aqui, o gráfico ele só teve força para romper essa zona aqui depois do quarto toque dela. Então, ó, ele encostou uma vez, ele encostou a segunda vez, ele encostou a terceira vez. Na quarta vez aqui que ele conseguiu romper. Então a gente indica o quê? Essa região aqui a gente entende que é uma região que determina uma força do mercado. O mercado tem dificuldade de... Perfeito. Pergunta muito boa. Tem pessoas que gostam de determinar um número de velas específico. Tem gente que conta, tipo, 40 velas e faz a marcação dentro daquelas últimas 40 velas. Entendeu? Então, nesse gráfico aqui, se eu fosse marcar, o que eu teria que primeiro pegar de referência? O preço. O preço é essa linha tracejada aqui, que é onde o gráfico está se movimentando. E, primeiro de tudo, identificar as regiões que estão mais próximas dele. Então, primeiro de tudo, eu teria que marcar esse fundo aqui, que é o que o preço está acabando de romper. Entendeu? Então, a referência que eu usei ali foi mais para entender o conceito certinho. Aquilo lá, querendo ou não, para o gráfico chegar lá no alto daquele topo lá, ele vai demorar bastante. Então, quer dizer que quando ele chega lá ele não vai respeitar? Não. Pode respeitar da mesma forma, independente de quantas velas ele correu aqui. Entendeu? Mas aqui, basicamente, a região que você observaria, por ser um gráfico que acabou de romper uma linha, basicamente a região que você observaria seria essa daqui de cima, que a gente tinha traçado agora. Vamos botar assim, se eu tivesse que traçar duas zonas nesse gráfico para operar, essas seriam as duas regiões que eu traçaria. Certo? Essa daqui, por conta dessa região aqui atrás que foi rompida, e essa de baixo aqui por conta desse fundo isolado que o gráfico acabou de romper. Entendeu? Então, o gráfico... Isso aí. Se ele... Vamos botar aqui, esse fundo aqui era suporte. Se ele rompeu, não quer dizer que ele não está mais válido. Ele vira resistência por estar em cima. Então, tipo... Basicamente, zona de simetria é zona de simetria. Independente se ela está acima ou abaixo, rompeu, ela continua sendo zona de simetria. Exatamente. Exatamente. Então, tipo, agora o gráfico está demonstrando pra gente que ele está rompendo uma região aqui. Ele pode fazer o quê? O gráfico, sempre gosto de desenhar porque fica bem claro como é que ele faz. O gráfico, ele se movimenta sempre da mesma forma. É difícil você ver um gráfico que não se movimenta assim, ó. Ele vem, ó, corrige, vem, corrige, vem, corrige, vem, corrige, vem, corrigiu, vem. Entendeu? É difícil você pegar um gráfico que ele só tem vela verde e só sobe. Entendeu? O gráfico, ele tá sempre subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. E a gente utiliza as zonas de simetria para identificar os pontos que ele vai subir e descer. Então, pela movimentação do gráfico aqui, ó, o que a gente pode esperar? Ó? Ele testou essa zona aqui, foi no alto dela e rompeu para baixo. Aqui ele rompeu. O que a gente pode aguardar aqui? Um teste nessa zona de novo, para ele continuar descendo. Ou ele testar aqui e voltar a subir. Entendeu? Então, tipo, visão de futuro. Uma das duas coisas o mercado vai ter que fazer. Ou ele vai voltar aqui para poder romper, ou ele vai voltar aqui para poder continuar descendo, ou ele não vai voltar. Ele vai continuar descendo direto. E não vai usar essa zona aqui para corrigir o preço dele. Se ele não usar a zona para corrigir o preço dele, paciência. Entendeu? Então, tipo, o mercado não tá te dando o que você quer buscar nele. Você tá buscando o quê? Regiões. Aí, ó, o gráfico tava pausado. Quando eu desenho, o gráfico pausa. Ó. Ele já rompeu e já voltou. Então, desse ponto aqui, ele pode romper de volta para cima e continuar subindo. Ou ele pode indicar a gente que ele vai retrair e continuar a sequência de queda dele. Entendeu? Então, tipo, o conceito de simetria é basicamente esse.
Então eu vou pegar mais um par aqui. Vamos lá. Esse gráfico aqui, visivelmente, ele está numa sequência muito longa de alta. Nem sempre quando ele está numa sequência grande de alta assim, você consegue traçar regiões. Porque nem sempre ele corrige igual ele está corrigindo aqui. Entendeu? Esse gráfico aqui, ele está deixando algumas regiões que pode ser interessante. Ó, vamos botar um exemplo. Ó. A parte daqui de baixo aqui. Ele rompeu aqui. Ele voltou para testar. Nessa vela vermelha aqui, ó. E continuou subindo. Então, eu vou traçar só uma linha para identificar daqui até lá em cima todas as regiões que ele rompeu e voltou para testar. Para a gente ver se o gráfico está funcionando dessa forma que a gente imagina. Ó. Peguei um segundo topo aqui em cima. Peguei um terceiro topo aqui em cima. E o outro. Então vamos lá. Já dá pra gente imaginar que é exatamente aquele desenho que eu tava fazendo. Nem sempre vai ser perfeito. Mas ó, rompeu, foi numa linha, desceu aqui embaixo, testou, foi em cima. Veio, rompeu, voltou para testar, foi na outra linha, voltou para testar, rompeu para outra linha, voltou para testar, rompeu. Entendeu? Então, tipo assim, o movimento que a gente procura no gráfico são esses tipos de correções. Você vai ver que mais para frente você vai juntar os seus conhecimentos e vai identificar esses pontos que são os melhores pontos para você fazer a entrada. Beleza? A princípio, a aula de hoje, para não embolar muita cabeça, é o primeiro dia, a primeira aula. Então, o que eu quero que você faça? Eu vou traçar aqui mais um gráfico, mais uma região de simetria, para poder te mostrar novamente os traçamentos. Eu quero que você aí, sozinha, hoje, amanhã, durante ao longo do tempo, você faça esses traçamentos e identifique as zonas e a gente vai evoluindo no conteúdo. Aqui, o que eu faria aqui nesse gráfico aqui? A gente tem uma região aqui no meio, uma região bem interessante, que ela deixou bastante retração aqui e agora ela está tocando nela. Então, é uma região de meio de gráfico, mas que tá interessante. Esse gráfico ele tá um pouco feio, você vê que ele não tá igual aquele primeiro gráfico que a gente traçou, que tem um fundinho e um topo bonito. Entendeu? Então, tipo, ele tá meio feio para poder você marcar uma zona. Você consegue fazer aqui é ver um topo lá em cima isolado. Entendeu? Que o preço ele tá longe, ele vai demorar para chegar lá. E aqui e o fundo isolado também está bem longe. Então, nesses casos aqui, o que você faz? Você procura as melhores possíveis no meio do gráfico. Então, a melhor possível, vamos botar assim. Ó, pode ser esse fundo daqui de trás aqui, ó, que está praticamente junto com esse fundo daqui. Então, você tem meio que dois fundos aqui. Exatamente. Sabendo que quando a gente fala que uma zona de simetria ela é forte, são as melhores zonas. E as melhores zonas são topos e fundos isolados. Quando ela está em meio de gráfico, você não tem uma análise, vamos botar assim, 100% de tipo, nossa, eu confio muito nessa zona. Não. Entendeu? Porque no meio do gráfico ela pode não respeitar. Como várias velas aqui, você vê que ela rompe sem nem demonstrar como se ela não tivesse em região nenhuma de resistência de preço. Entendeu? Então, região e meio de gráfico é sempre perigosa de operar. Entendeu? Mas vai ter casos que você vai ter que pegar as melhores regiões. Então, o que eu pegaria aqui? Eu pegaria esse topinho no meio do gráfico aqui e esse fundinho aqui. Eu marcaria duas regiões aqui próximas do meu preço. Poderia marcar essa linha verde do meio aqui? Poderia, sem problema nenhum. Tem três regiões tocando aqui, ela demorou para romper. Beleza, poderia marcar. Até porque o pavio da vela anterior ela acabou de tocar ali e respeitar. Então já indica que existe uma certa briga de preços naquela região.
é importante a gente lembrar que o mercado ele é formado por compradores e vendedores. Quando os compradores ganham, o preço sobe. Quando os vendedores ganham, o preço desce. E é um mercado mundial. Então, a todo momento, tem compradores e vendedores brigando pelo preço. Entendeu? Então, quando você encontra regiões com muito pavis, regiões de briga, de suporte e resistência, isso te indica o quê? Que aquele ponto ali para o mercado financeiro, ele é um ponto de briga, que é um ponto determinante para os compradores e vendedores tomarem sua decisão. E se os compradores ganhar, pode ser que os vendedores dêem uma segurada e o preço continue seguindo se ele romper. Se os vendedores ganharem a briga e não conseguirem romper, pode ser que o preço caia. Então esse conceito de compradores e vendedores brigando, ele se encaixa bem na zona de simetria. Entendeu? Você vai identificar a briga na região e vai ver o que está acontecendo. E vai trazer um conceito a mais do que você vai fazer para a sua tomada de decisão. Entendeu? Então, para não embolar muito a cabeça, basicamente, sobre pegar a entrada aqui e como funciona o básico da corretora. A gente passou, qualquer dúvida você anota e tal, e traz na próxima aula, que você vai começar a manusear a corretora agora. Então é normal que você tenha dúvida de como traçar linha. Você está vendo aqui, mas eu não falei. Você vem nesse lápisinho que está aqui, certo? E basicamente o que a gente usa aqui é a linha horizontal. Essa linha que aparece aqui, certo? A Cotex, que é a corretora que a gente está, ela tem uma ferramenta que eu acho bem interessante, que é canal paralelo, que está aqui em cima. É basicamente o que a gente fala de zona de simetria. Ela você não precisa traçar 3 linhas. Tá vendo? Você meio que já traça seu canal, você já identifica a sua região ali. Então é uma ferramenta bem interessante que eu uso bastante também. Então às vezes eu não quero traçar 3 linhas, eu simplesmente marco o canal que identifica a minha briga de preço. Entendeu? Então você tem essas duas opções aí. E acredito que é isso. Você vai treinar, vai marcar sua zona de simetria. Na próxima aula que a gente tiver, a gente vai iniciar você dando um exemplo das marcações para a gente ver se você aprendeu e daí a gente dá continuidade no conteúdo, tá certo? A princípio é isso. Vamos encerrar a gravação aqui, pessoal. Deixa o comentário aí, me diz se vocês gostaram. E se vocês curtirem o conteúdo, a gente vai trazer mais vídeos assim para poder vocês entenderem do que a gente está falando, beleza? Então um abraço a todos aí, não esqueça de comentar, deixa aquele like, compartilha com quem não entende nada do que você está fazendo, compartilha para a pessoa lá que esse vídeo vai ajudar bastante ela também. Beleza, pessoal? Um abraço a todos, junto.